Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para o seu novo episódio. Estão aqui os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Eu sou Gabriel Chianca e o nosso time está reunido para um tema super especial. Professor Francisco. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, o seguinte: se a economia brasileira fosse um filme, o roteiro seria marcado por surpreendentes reviravoltas. Houve uma verdadeira guinada na percepção dos economistas sobre o desempenho da economia ao longo desse ano. Desde o final do ano passado, se vocês se lembram, uma boa parte dos economistas esperava que a economia iria desabar no início do ano com o fim do auxílio emergencial. Depois, quando saiu o auxílio, foi relativamente baixo, o que, juntamente com a segunda onda da Covid, garantiria, na percepção da maioria, uma recessão no primeiro trimestre, um crescimento que, a certa altura, era projetado em menos de 3% para esse ano. A inflação, por outro lado, estaria morta na visão de muitos. Um supostamente elevado hiato do produto garantiria que o dragão da inflação estaria abatido. Pois bem, nós estamos chegando agora ao final de maio com uma situação inversa àquela que foi antecipada. A economia crescendo acima do esperado e o fantasma da inflação voltando a assustar. Nós, no podcast da semana passada, tratamos desse crescimento inesperado, né? Está sendo mais vigoroso do que se pensava, e hoje nós vamos falar sobre a inflação, também mais robusta do que se imaginava. Bom, hoje saiu o IPCA 15, a inflação ao consumidor, medida por esse índice, e acumulada nos últimos 12 meses, subiu para 7,3%. É verdade que a expectativa é que ela desacelere nos próximos meses. Mesmo assim, o Boletim Focus, por exemplo, está prevendo 5,24% no final do ano, que é o limite superior da meta de inflação, do intervalo, né, da meta de inflação. Outros estão prevendo até mais. Mais preocupante ainda é o comportamento dos preços no atacado. Em 12 meses, o IPA está em 46%, o IPA agrícola, 52%. E é óbvio que isso representa uma pressão importante sobre custos. E é difícil que não haja um repasse para os preços finais ao consumidor, se não houver um recuo nesses preços por atacado. Outra medida interessante de preço, digamos assim, ao atacado é o índice de preço do produtor, do IBGE, que está nos últimos 12 meses em 33,5%. 33,5%. Vejam só a pressão. E os vilões aí, no caso, estão tendo um comportamento absolutamente impressionante. Por exemplo, os preços dos produtos da indústria extrativa, que são minério de ferro e petróleo, subiram 136% nos últimos 12 meses. 136%. Isso é nível de inflação que a gente não conhecia há muito tempo, mas, claro, para produtos específicos, né? Há várias causas da aceleração inflacionária em curso, né? E os meus colegas aqui vão comentar, enfim, câmbio, diversos outros câmbio, demanda, diversos fatores, preços administrados não são comentados aqui, mas eu vou destacar 2 pontos em relação a essa aceleração inflacionária que me parecem importantes, que eu gostaria de destacar. O primeiro é o fator internacional, uma alta grande de preços de commodities. O índice CRB está hoje 34% acima do nível do final de 2019, ou seja, do nível pré-pandemia. Quer dizer, nós tivemos uma queda da pandemia e depois uma subida
que ultrapassou muito o nível pré-pandemia, 34%. Isso aí reflete uma recuperação da economia mundial mais robusta do que o esperado. E se a gente tiver em conta que Estados Unidos e China representam aí 25% um quarto das importações mundiais, então essas economias crescentes, que justamente são as duas economias, entre as economias grandes, na verdade são as duas maiores, e são as que estão com melhor desempenho. Então, isso aí, obviamente, é um fator de pressão sobre o preço das commodities. Além disso, houve, em consequência da pandemia, problemas de abastecimento, interrupções nas cadeias globais de valor, falta de insumos indispensáveis, como componentes eletrônicos, isso aí isso aí foi no mundo inteiro, né? E afetou o Brasil também, né? Afetaram a produção, por exemplo, de automóveis a computadores. Há um outro fator, e agora eu vou falar assim, mais do Brasil, embora em parte também tenha componentes externos, que é o fato de que houve um aumento da demanda por produtos industriais, isso aí porque aqui no Brasil, como em outras partes também, houve um desvio da demanda por serviços, que era uma demanda que estava interditada por razões sanitárias. O desvio dessa demanda para bens industriais fez aquecer a demanda por produtos industriais e a indústria acabou chegando muito rapidamente a um limite de capacidade de produção, seja um limite dado por capacidade produtiva, seja, mais frequentemente, um limite dado por indisponibilidade de insumos internos e externos. E isso, obviamente, acabou pressionando os preços. Isso tudo cria um problema para a política monetária. O economista Robert Mundell, que foi prêmio Nobel de Economia em 1999 e faleceu no mês passado, ele, num dos trabalhos dele, que discutiu, foi, aliás, um trabalho que deu o prêmio Nobel a ele, sobre áreas monetárias ótimas, o Mundell, nesse trabalho, ele discute um dilema da política monetária num país, ou numa área monetária, como a área euro, né, em que você tem uma região em recessão e outra região em situação de aquecimento econômico. A política monetária, para atender a região mergulhada na recessão, é expansionista. Mas só que se fazer uma política monetária expansionista agrava a inflação na região com a economia aquecida, para a qual o ideal seria uma política contracionista, com alta dos juros. Isso foi o Mundell lá falando dos problemas das áreas monetárias ótimas, questões que levaram ao euro, etc. Mas na pandemia nós criamos um problema que tem alguma semelhança com essa colocada pelo Mundell. Nós temos uma parte do setor de serviços que está interditado, com um altíssimo desemprego. Mas a gente tem uma parte da economia que está se defrontando com uma demanda acima da sua capacidade. Exemplo ao setor, por exemplo, setor de automóveis, de motocicletas, que estão com fila de espera para entrega de meses, né? Em vários outros setores, coisas semelhantes estão se passando. E aí, uma política monetária expansionista, mesmo você poderia alegar que tem um desemprego alto, etc., mas uma política monetária expansionista joga lenha nessa fogueira. Então, temos aí uma situação desafiadora, né, para aqueles que vão fazer a política monetária. Eu queria dar esse pontapé e passar aqui a palavra para os meus colegas que vão abordar outros aspectos dessa aceleração inflacionária que nós estamos vendo no Brasil hoje, mas também em outros países, não só no Brasil. No Brasil, especialmente, que é o nosso caso, que interessa. Bom, deixa eu começar para a gente ir trocando ideias.
O Francisco destacou essa surpresa, o lado negativo da conjuntura, né, que é a surpresa inflacionária, da inflação mal que se esperava, que é a contraface da surpresa positiva, que até comentei no podcast, comentamos no podcast da semana passada, que é o nível de atividade. E o Francisco destacou que essa surpresa desmente aquelas análises que, principalmente no ano passado, foram muito comuns, de que a inflação estaria morta, etc. No ano passado, a inflação ficou... As expectativas de inflação, as projeções do Focus, por exemplo, que o Banco Central, a consulta que o Banco Central faz ao mercado regularmente sobre os indicadores de desempenho macro, a inflação prevista para o ano passado ficou boa parte do ano abaixo muito abaixo de 4, que era o centro da meta do ano passado. E acabou a inflação sendo 4,5. Então, já teve uma surpresa inflacionária, isso que eu queria destacar, no ano passado. Nós estamos vivendo agora uma segunda surpresa inflacionária. A inflação ficou em 4,5 ano passado, mas como ela ficou boa parte do ano, como a expectativa de uma inflação muito mais bem comportada, uma folga grande em relação ao 4, que era a beta, enfim, tinha essa visão que o Francisco destacou no início de analistas comentando que a inflação estaria morta, a despeito de desvalorização cambial, tudo que estava em curso. O argumento básico era a enorme ociosidade da economia produzida pela Covid, na verdade. Naqueles que defendiam a inflação morta, a implicação disso é que defendiam que, alguns diziam até que a taxa de juros que estava em 2%, menor nível da história, de longe em todos os tempos, a taxa Selic, deveria ser menor ainda, muitos diziam isso, porque a inflação estava morta, não era problema, e muitos diziam que a inflação ia permanecer muito baixa durante vários anos, na verdade. Isso era uma visão que decorria do diagnóstico de inflação morta. E esse tipo de visão alimentava o seguinte, ideias de que a expansão fiscal, então, poderia ser muito mais factível no país, porque a dinâmica da dívida pública seria muito mais favorável com juros tão baixos, e assim por diante. Então, tinha todas as implicações também do lado fiscal para essa visão da inflação morta. Esse tipo de visão tem se mostrado completamente equivocada, na verdade. Mas, ainda assim, muitos continuam defendendo, centrando suas análises o que deve ser feito, nas recomendações de política para acelerar o crescimento e estímulos monetários fiscais. Vide, por exemplo, o fato que muitos economistas criticaram a elevação, esse ciclo de início de alta dos juros que o Banco Central fez nas últimas 2 reuniões, foi criticado, supostamente efeito negativo na atividade econômica, no crescimento, coisa que eu não vou entrar aqui, que não é o nosso assunto, mas críticas ao teto dos gastos continuam muito presentes, sem maiores preocupações com a dinâmica da dívida pública. E tudo isso eu estou só destacando porque isso tudo vai voltar sendo totalmente, com muito mais força ainda, no ano que vem, que é o ano do debate eleitoral, presidencial, e muitos economistas têm esse tipo de visão de que os estímulos fiscais e monetários são essenciais para a aceleração do crescimento. Então, esse tema vai estar presente. Mas, voltando ao nosso tema específico de hoje, da surpresa inflacionária, vamos olhar a surpresa inflacionária do ano vigente, 2021. A gente começou o ano com focos projetando, os economistas consultados pelo Banco Central, projetando uma inflação bem abaixo, de novo, da meta de 3,75 para esse ano, portanto, comprando a ideia de que a inflação do ano passado, um pouco em linha com o que o Banco Central vinha dizendo e, de certo modo, continua dizendo, da inflação, dando muita ênfase na ideia da inflação temporária, temporariamente elevada. Essa ideia foi totalmente incorporada na análise pelos analistas no início do ano, apesar do estouro da inflação do ano passado ter ido para 4,5%, e as projeções eram uma inflação tipo 3,3%, 3,4% para esse ano, isso nas primeiras semanas de janeiro. E, afinal, agora a inflação do Focus, ontem, revelada pelo Banco Central, já foi para 5,24%, que é
exatamente já o limite superior da meta para esse ano, que é na meta 3,75, o limite 5,25, mas tem muitos analistas já projetando uma inflação mais perto de 6. Eu estava vendo ontem que saiu o boletim macro do IBRE, já considerando a possibilidade da inflação no IPCA ir para 6 esse ano. Sábado teve uma entrevista da economista-chefe do Santander, a Ana Paula Descovil, que tinha sido secretária do Tesouro do Temer, por sinal, do governo Temer, ela dizendo que a projeção deles, do Santander, é de 5,9 para a inflação esse ano, então já bem acima do teto, do limite superior da meta, né, esse ano. De qualquer forma, prevalece entre grande parte dos analistas a ideia de que a inflação vai entrar num recuo a partir de um certo momento. De um modo geral, se imagina que ela vai atingir um pico em junho, em torno de 8%, e depois vai entrar em recuo, até por um efeito básico, vão estar saindo da base de 12 meses, de inflação em 12 meses, inflações muito elevadas no segundo semestre do ano passado, foram a surpresa negativa da inflação no ano passado, se concentrou nos últimos meses do ano. Então, tem toda a ideia da inflação temporariamente alta permanece. Agora, com uma qualificação, quer dizer, se está projetando um recuo para esse ano, mas um recuo que vai ainda deixar a inflação acima do limite superior, provavelmente, da meta para esse ano, e um recuo para o ano que vem, que começa a preocupar um pouquinho o Banco Central, porque já está se projetando uma inflação acima do centro da meta, que é 3,5% para o ano que vem. O que tem sido, como o Banco Central olha muito de perto as expectativas de inflação, isso tem sido um tipo de alguma preocupação. Na verdade, o Focus de ontem projeta uma inflação de 3,7% para o ano que vem, versus uma meta de 3,5%. Mas tem muitos analistas projetando uma inflação ao redor de 4%. Para o ano que vem já. Então, esse é o quadro. No boletim, nesse relatório Focus, que o Banco Central divulga, essas projeções de inflação, né, perto de 5,24 esse ano, 3,7 o ano que vem, então, seriam compatíveis com a Selic de 5,5 em dezembro desse ano, 6,5 no final do ano que vem, e com um câmbio no final desse ano, do ano que vem, em 5,30, que, aliás, é onde ele está no momento. Agora, um aspecto que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, que vem chamando muita atenção, é um contraste muito acentuado entre as projeções dos analistas, que, de certo modo, estão em linha com o que o Banco Central vem comunicando, o Copom vem dizendo, tudo mais, que é sobre como ele vê o ajuste da Selic, como ele vê a inflação. Essas projeções do Focus estão um pouco em linha com o discurso do Banco Central. E o que chama a atenção é um contraste muito forte entre, vamos botar assim, de um lado, Banco Central / analistas, Focus, de outro, o que o mercado financeiro está precificando para Selic no final desse ano, no final do ano que vem, e para a inflação implícita nos próximos 3 anos, a inflação média nos próximos 3 anos a partir de agora, que é muito diferente do que o Focus vem precificando. Para vocês terem uma ideia, o que está embutido na curva de juros futuros, que é uma precificação da Selic daqui para frente, pelo mercado financeiro, é que em dezembro desse ano a Selic seria 6,5% e não 5,5%, como está no Focus. E no final do ano que vem seria 9%, e não 6,5%, como está no Focus. Vocês veem que é uma discrepância enorme. A inflação implícita, média nos próximos 3 anos, está acima de 5%, pegando os títulos do Tesouro que são indexados à inflação e fazendo uma comparação com os títulos pré-fixados para deduzir a inflação implícita. Então, vocês têm uma discrepância muito acentuada. O que está por trás dessa discrepância é que o mercado está muito preocupado, colocando com os riscos envolvidos no cenário da economia brasileira no futuro próximo, desse ano, até a eleição, principalmente, até o final do ano que vem. Então, o mercado está precificando, o que o mercado está precificando para juros e inflação, no fundo, está muito ligado
o risco inflacionário, o risco fiscal, o risco eleitoral e o risco em relação à taxa de juros americana, que é um fator que também vem prejudicando, vem preocupando muito os analistas de um modo geral. Então, esse daí o contraste, na verdade. Não é que o cenário Focus Banco Central não seja plausível, só que é difícil, do meu ponto de vista, considerar que ele seja o mais provável, só isso, porque ele é um cenário onde esses riscos todos têm uma resolução no sentido benigno, vamos chamar assim. Nada acontece de grave, apesar da questão fiscal, das eleições, do risco dos juros americanos subirem, tudo acontece. A pandemia é vencida esse ano, sem maiores problemas. É um cenário isento de riscos. Eu acho que é um cenário plausível, mas não é um cenário que a gente poderia chamar de básico. Parece que mais razoável pensar como um cenário básico, alguma coisa intermediária entre o que está sendo precificado pelo mercado financeiro para juros e inflação e o que o Focus, o Banco Central, estão imaginando, na verdade. Só para acabar essa intervenção, para passar para os meus colegas, queria destacar que um ponto que é o seguinte, quer dizer, quando a gente olha a preocupação com a inflação, que é o nosso assunto principal hoje, a gente tem que ter presente que, de longe, apesar de que o Francisco elencou determinantes, outros fatores importantes que estão contribuindo para a inflação, a escassez de insumos, descompasso de demanda e oferta ao longo da cadeia produtiva, a escassez de insumos em alguns setores, travando a produção, enfim, tudo muito ligado, diga-se de passagem, ao que ele também destacou, a mudança no perfil da demanda mundial pós-pandemia, no sentido de uma demanda que cresceu muito para bens em detrimento de serviços. E isso gerou descompasso na cadeia produtiva. Mas o que eu queria destacar é que, de longe, o principal determinante da surpresa inflacionária de 2020 e de 2021 está sendo a combinação de desvalorização cambial alta de preços de commodities. Agora, recentemente, foi publicado um estudo pelo Banco Itaú, onde ele projeta a inflação, o IPCA eles estão na ponta até mais otimista, 5,3% para esse ano, mais em linha com focos para IPCA esse ano, mas eles fazem um estudo replicando o que o Banco Central faz de vez em quando no relatório trimestral de inflação, que é decompor os desvios da inflação em relação à meta em componentes, que são basicamente componente inércia e expectativas, tratados ali em conjunto, desvalorização cambial, preços de commodities e ato do produto. O que estaria contribuindo para esse desvio, que nesse ano é a inflação de 3,75 para 5,3, no caso do Itaú. O que eles dizem, e no ano passado também houve um desvio relevante, né, de 4% da meta para 4,5%. O que eles dizem é que é essencialmente explicado nos 2 anos pela combinação câmbio preços commodities, com uma diferença importante. O ano passado, a desvalorização cambial deu uma contribuição muito maior para esse desvio do que preços commodities. Esse ano isso se inverte. É mais preço de commodity do que câmbio, embora as duas coisas estejam afetando negativamente. Expectativas inércias têm tido um comportamento, na análise do Itaú, mais ou menos neutro, ou seja, compatível com a inflação na meta no ano passado e nesse ano, e o ato do produto seria um fator para a inflação ficar abaixo da meta, na verdade. Então, você tem esse conjunto de fatores decompostos assim. Tudo isso chama atenção, como a gente não tem controle sobre preços de commodities no mundo, chama atenção para a questão câmbio, porque, na verdade, o nosso comportamento do câmbio no Brasil não seguiu o mundo. Ele foi muito diferente dos nossos pares, na verdade. O Brasil ficou junto ali da Turquia e da Argentina como um caso de exceção de câmbio muito desvalorizado. Na grande maioria das principais economias emergentes, a taxa de câmbio hoje está inferior ao que era pré-pandemia. No Brasil, está bem acima, apesar de alguma apreciação no período recente. Então, um ponto-chave é câmbio. Câmbio, a gente sabe que tem por trás a questão
inflação, a questão fiscal como uma questão central, e isso ao temor de que isso seja potencializado, o risco fiscal, pelo cenário eleitoral ano que vem, e a incerteza sobre como o novo presidente, o presidente a ser eleito, tratará a questão fiscal. E há a questão das taxas de juros americanas, que também, no Brasil, o efeito de uma elevação eventual dos juros americanos, que começa pelos juros mais longos, que vão precificando isso, o efeito disso, primeiro, esse efeito tende a ser potencializado em economias como a brasileira, que tem problemas de fundamentos. No nosso caso, o fundamento que vai mal é o fiscal. Então, o fiscal, a alta dos juros americanos pode ser o efeito que afeta, de um modo geral, os emergentes, a economia mundial, mas no Brasil ela poderia ter um efeito magnificado por conta da nossa questão fiscal. E tudo isso, então, é o centro da questão, está em jogo, e o Banco Central tem que ficar, como tem mostrado, tem que ficar muito atento para as expectativas inflacionárias, porque, embora a inflação tenha razões muito específicas, principalmente câmbio e commodities, é uma inflação que o risco é que as expectativas inflacionárias começam a piorar, o que tornaria a inflação muito mais resistente, e a gente sairia desse mundo da inflação temporária, que, por enquanto, é o que a grande maioria dos analistas percebe, e é o que o Banco Central tem enfatizado. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer. Não sei. Eu queria só fazer. Nós estávamos conversando um pouquinho antes do podcast. Eu queria fazer um gancho com um ponto da Margarida, que é o seguinte: um destaque desse ano. Eu falei que tem uma coisa em comum entre os 2 anos, que é preço de commodities e câmbio, aí com pesos diferentes para um e para outro na inflação, na surpresa inflacionária, vamos chamar assim, dos 2 anos, 2020 e 2021. Agora, tem uma mudança, quando a gente olha dentro do IPCA, tem uma mudança relevante de fatores de pressão inflacionária. Uma mudança relevante é a seguinte: o ano passado, dentro do IPCA, o principal fator de pressão inflacionária, refletindo a alta de commodities e de solução cambial, foi preço de alimentos no domicílio. Já nesse ano, são os preços administrados, que estão subindo, que estão com previsão de alta bem grande, na faixa de 8% e pouco por cento, é o que tem previsto para preços administrados esse ano. Alimentos ainda não vão ter uma certa pressão por causa da alta de preços de commodities agrícolas, mas bem menor que do ano passado. E outra novidade desse ano é que os preços industriais, em particular os preços de bens duráveis, têm subido bastante, bem mais do que no ano passado, e isso tem a ver com esses problemas de pressões de custos que aparecem principalmente se a gente olhar o IPA industrial em abril, ele está em 44%. Então, tem uma pressão represada de custos que vai batendo na medida que a demanda comporte na ponta final, nos preços ao consumidor. E bate principalmente dentro do conjunto de bens industriais, bate nos bens duráveis. Então, a gente tem esse ano uma inflação de administrados, uma inflação bem mais alta de bens duráveis, uma inflação de alimentos que ainda é bem relevante, embora bem menor que o ano passado, e até serviços, na medida que a atividade esteja surpreendendo para cima como está, as projeções são de que serviços pode se aproximar de 4% a inflação nesse ano, e ela foi 1 e pouco ano passado, já refletindo um cenário um pouco mais favorável para a atividade ao longo desse ano. Então, você tem, embora abaixo da inflação média, né, do IPCA, serviço também é um componente na margem de alta. Mas esse ano o ponto central é administrados, que se compara com alimentos no ano passado. Eu acho que a Margarida teria alguma coisa a falar sobre administrados. Eu queria comentar um pouco essa abertura do IPCA, usando agora uma outra classificação que o Banco Central usa muito, que é de produtos comercializáveis e não comercializáveis e administrados, né? Na verdade, qual é o peso que a gente tem aí no IPCA? 30% é comercializável. Não comercializável é 34%, desculpa. E os administrados pesam 25%.
Então, como é que estão esses preços, né, em 12 meses encerrados em abril? Estou usando o IPCA e não o IPCA 15. Bom, os comercializáveis estão batendo em 12 meses 11,17%. Isso aí já reflete a pressão que do câmbio, que o Caio já se referiu, né? E administrados estão batendo 9,6%. Então, a gente tem uma pressão muito grande de administrados, e isso tem aí uma razão que tem muito a ver com o ano passado, né? Muitos desses preços ficaram represados, não tiveram aumentos, exatamente por conta da pandemia. E agora a gente está tendo aumentos significativos. Então, por exemplo, gasolina subiu 35% em 12 meses, energia 5,3%, gás de botijão 21,1%. Então, esses preços estão realmente colocando uma pressão adicional aí nos nossos índices de inflação. E administrados, como eu falei, pesam 25% no IPCA. É uma ponderação bastante importante. Um outro dado também que ajuda um pouco a pensar nessa dinâmica da inflação é o índice de difusão, que o Banco Central também publica, que é um índice que mostra o percentual de produtos que tiveram aumentos de preços naquele mês. E o índice de difusão nosso hoje é de 65,5%. Então, mostra uma disseminação, esse índice, como se chama de difusão, ele serve para mostrar o quão disseminado está o nosso processo inflacionário. E a gente está com um índice bastante alto. Certamente, isso está dando munição às expectativas de inflação, né? Porque, na medida em que essa inflação, que tem uma origem em choques de custos, como o Caio já colocou muito bem, ele tirando aí alguns setores que têm gargalos importantes, mas, em geral, a gente pode dizer isso, que a grande pressão vem de custo, câmbio e commodity. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que esse efeito primário, vamos dizer assim, dos choques de custos, estão se tornando efeitos secundários. Por quê? Porque as expectativas de inflação estão subindo, não param de crescer. E certamente, muito incentivadas enfim, pela deterioração aí das nossas condições macro, a questão fiscal, como a gente vem falando sempre, e também por uma inflação que está realmente criando aí disseminações e difusões importantes nos setores da atividade econômica, né? Eu acho que em relação a preços de commodities em reais, por exemplo, para dar uma dimensão dessa pressão que o Caio colocou, se a gente pegar o início do ano passado até abril deste ano, porque a gente está fechando a inflação em abril ainda, eles subiram 60% em reais, né? Porque é um índice que o Banco Central calcula, um índice de commodities do Banco Central, onde estão ali os produtos, as commodities que mais pesam, que mais influência tem no nosso IPCA. Então, é um índice que se adequa mais para explicar o nosso comportamento inflacionário. Além, quer dizer, mais do que o CRB, que no CRB você tem um conjunto de 19 commodities e o Banco Central calcula esse índice de commodities para exatamente poder... São aquelas commodities que mais pressionam, que mais explicam, vamos dizer assim, a inflação no Brasil. Então, com esse aumento de 60% dos preços em reais, nesse período que começou no dia 1º de janeiro do ano passado até o último dia de abril deste ano, a gente tem uma pressão cavalar. Então, realmente, o quadro inflacionário é um quadro que está cada vez mais preocupante, sim, né? Iniciando a fala do Caio, ele disse, não, porque pensava-se um grupo de economistas que, com uma demanda tão baixa, a inflação era um ponto fora da curva, uma coisa que a gente não precisava se preocupar. Então, paradoxalmente, a gente está vivendo aí um agravamento, sem dúvida, do processo inflacionário, e aí o dilema do Banco Central. Margarida, nós dois nos esquecemos de um pontinho, uma coisa bem pontual, é que nos preços administrados, uma coisa que está preocupando cada vez mais é a tarifa de energia elétrica. A gente está vivendo uma imensa crise hídrica, já passamos para a bandeira vermelha 1, as estimativas dos analistas que se passar para 2, que é uma coisa iminente, e só isso, a passagem para a bandeira vermelha 2, já é um acréscimo de 0,4 no IPCA no ano. Então, nós temos ainda essa pressão por conta de uma crise hídrica e por conta de um problema estrutural que a gente tem, que a gente não vai analisar aqui, de insuficiência de oferta de energia elétrica, e a gente tem que agora
conjunturalmente recorrer cada vez mais às térmicas a gás, a uma tarifa bem mais cara, etc. Então, mas a gente está com esse problema. E é uma grande preocupação. O próprio secretário de Política Econômica, quando fez uma apresentação na outra semana, ele destacou muito a preocupação muito grande com esse fator específico de pressão inflacionária, aonde ele vai. Então, é um quadro muito pouco animador mesmo, esse, do agravamento do processo inflacionário. Eu queria destacar um pouco o que a Margarida e o Caio já marcaram, sobre que a inflação está se espalhando, não, por toda a cesta de bens. Não? Se a Margarida destacou que o índice de difusão está em 65,5%, na verdade ele caiu um pouquinho no começo deste ano, mas agora em abril começou a subir. E provavelmente deve continuar subindo nos próximos meses. Tá? Por exemplo, a inflação de não comercializáveis, que está o acumulado em 12 meses, está em 2,3%, deve subir nos próximos meses. O Caio destacou que a inflação de serviços deve subir para quase 4%. Tá? Isso está mostrando como é que a inflação, que o ano passado estava mais concentrada em poucos itens, agora está se espalhando por toda a economia. Como consequência disso, os núcleos de inflação também têm subido. Tá? Ou seja, o núcleo de inflação que em março, não, a média dos núcleos, o Banco Central calcula um grande número de núcleos, a média estava em 3,6 em março, ele já subiu para 3,9 em abril. E deve continuar subindo nos próximos meses. Tá? Isso está em linha também com esse aumento do índice de difusão. Tá? Então, a gente tem, o Caio destacou, não? Os impulsos primeiros sobre a inflação, não? O aumento do câmbio, o aumento do preço das commodities no mercado internacional, questões pontuais como o preço da energia por causa da seca e da redução dos reservatórios, mas, além disso, a gente está olhando como que todos os setores da economia estão lentamente também voltando a aumentar os preços. Isso preocupa. Tá? Isso preocupa no sentido que está se espalhando e destacando, então, o que a Margarida falou, que isso ajuda a consolidar o aumento das expectativas de inflação. Deixa eu completar só uma coisinha sobre o que você falou, Lixa. Você mencionou choques primários e que depois a coisa vai continuando, está se espalhando, etc, etc. Por exemplo, a questão do câmbio. Né? O câmbio, na minha visão, pelo menos, ele teve um choque, foi do primeiro para o segundo trimestre do ano passado, quando ele subiu logo depois da pandemia. Né? Ele subiu tipo 30 e poucos %, e depois, de lá para cá, ele tem tido muita volatilidade, períodos que ele sobe muito, depois cai. Hoje, por exemplo, ele está no mesmo nível, está um pouquinho abaixo até do segundo trimestre do ano passado. Ele ficou numa média de 5,38, 5,39 no primeiro trimestre, 5,38 no segundo, 5,39 no segundo trimestre, 5,38 no terceiro, 5,40 no quarto. Depois deu uma subidinha, depois subiu mais agora nos últimos 2 meses e recuou agora, está no mesmo nível. Então, ele tem tido muita volatilidade, mas o choque mesmo, a meu ver, ocorreu naquele momento. Ali ele deu um salto de patamar. Hoje está 30% acima do pré-pandemia, como ele esteve em vários momentos e na média desde aquele período. Então, esse choque, se a gente fosse pensar aquele modelo que o Banco Central tinha, um coeficiente de repasse de 0,7 ao longo de um ano, um choque de 30%, entre 30% e 35%, mais para 30%, daria aí um acréscimo de inflação de 2,1% ao longo de um ano. Né? Mas hoje, a continuidade depende de outros fatores, ou até um próprio choque adicional do câmbio. Mas esse choque, para mim, já ficou para trás, minha visão.
O das commodities, não. O das commodities tem se acentuado e as commodities continuam subindo muito. Em certo sentido, isso aí explica um pouco aquilo que o Caio estava falando, acho que do estudo do Itaú, né, que o câmbio predominou no ano passado, das commodities está predominando neste ano. Né? Então, houve assim, uma troca do que está pressionando, do que ainda está em ascensão. Né? Mas então, agora tem esse problema, essa questão. Primeiro estão surgindo novos choques, energia elétrica, o Caio estava referindo agora há pouco, os preços administrados, dos quais a energia elétrica, aliás, faz parte, né? Enfim, essa difusão, né? Que, se não for contida, enfim, a gente pode ter aí uma progressão ou uma continuidade, uma dificuldade para trazer de volta a inflação para próximo da meta. A preocupação é que esses aumentos de inflação deste ano estão contaminando as expectativas do ano que vem. Tá? O próprio Caio já destacou como que as expectativas para 2022 estão começando a ficar um pouquinho mais desancoradas. Ainda não é tão preocupante, mas o que preocupa é que continuam aumentando as expectativas para o ano que vem. Ótimo, acho que voltamos a discutir inflação, né, com uma preocupação aqui da nossa economia, e vamos continuar acompanhando isso ao longo desse ano. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.